O clima entre nós. A primavera no hemisfério sul se inicia no dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, pelo horário de Brasília, e vai até o dia 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos. A primavera é talvez uma das estações mais importantes que nós temos ao longo do ano, porque é ela que quebra a estiagem do inverno, é ela que traz de novo a chuva para a maior parte do Brasil, que vai possibilitar o plantio de novas safras, que vai possibilitar o início de uma recuperação de mananciais, por exemplo, vai começar a ter o início da elevação de nível dos rios na maior parte do país. Então, a primavera, na origem da palavra, nós temos a expressão o primeiro verão. A chuva do verão, claro, ele é muito mais frequente, mais volumosa, mas é a primavera que abre a casa, né? Que começa a dar os primeiros indícios de que estamos numa nova atmosfera, vamos começar a frutificar de novo. Então, esse sentido de renascer também é muito associado à primavera e, aliás, não só em meteorologia, mas na própria filosofia mesmo, né? Em muitos aspectos, na música também, quando você fala em primavera, claro, se você pensar muito assim em tudo que é no hemisfério norte, então assim, saindo daquele inverno muito frio, sem condições de plantio nem nada, e aí você começa a ter de novo, então, a possibilidade de plantio, o renascimento, né? É uma época, por exemplo, de acasalamento também dos animais. Bom, para conhecermos o que será da primavera de 2020 no Brasil, em cada região do país, eu convidei novamente para conversar comigo o meu colega Felipe Púngero. Ele é um especialista em previsão climática, então vamos saber aí como é que fica essa primavera. Felipe, oi para você, muito obrigado de novo pela sua disponibilidade. Olá, Jô, olá a todos os ouvintes. É sempre muito bom, sempre uma honra participar aqui do podcast do Clima Entre Nós e sempre muito bom levar esse conteúdo para quem gosta, né, desse tipo de informação. E você comentou no início da gravação sobre a primavera, né, as referências musicais, e também temos muitas referências políticas, né? Por exemplo, Primavera dos Povos, sempre eventos que trazem mudanças, que trazem tempos melhores, né? Então, esse nome Primavera também é usado como referência de muitos movimentos libertadores, enfim, que trazem mudanças boas para a sociedade. Nossa, boa lembrança, Felipe, exatamente, né? Mas isso é que é legal, quer dizer, esse sentido de renascimento é talvez, acho que o principal da primavera, né? E no caso da climatologia, da meteorologia, o renascimento que vem com a chuva. Primavera no Brasil significa, então, o retorno da chuva e também muito calor. É uma época aí de aquecimento crescente em todo o país. Cada região do país tem a sua climatologia. Então, por exemplo, para a maioria das áreas do país significa um retorno da chuva, começar a chover novamente, mas no caso do Nordeste, por exemplo, primavera significa muito calor e seca. É uma época de pouquíssima chuva para a maioria das áreas da região Nordeste do país, né? Felipe, para a gente começar a conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os possíveis efeitos que essa laninha, que já está agora se estabelecendo, né, e vai se desenvolver cada vez mais durante essa primavera, teria nos principais elementos, né, que influenciam o clima no Brasil durante a primavera. E a expectativa é de uma laninha fraca, né, mas o que ela vai interferir no padrão de chuva e de temperatura sobre o Brasil? Então, né, primeiro passando aqui uma breve abertura didática, né, do significado da laninha, do El Niño, enfim. Sempre que a gente fala de laninha, a gente está falando sobre resfriamento lá das águas da região do nosso Pacífico tropical, e esse resfriamento mexe com a grande célula de circulação da região, chamada célula de Walker, que desloca um pouco as chuvas do período úmido, né? No caso de El Niño, essas chuvas se deslocam para o Oceano Pacífico e a América do Sul fica com menos chuvas. E no caso da Laninha,
essa célula se desloca um pouquinho para leste, mais para o interior do continente e ganha forças. Então, nós temos mais chuvas sobre a região norte, sobre a região nordeste do Brasil. Na região sul do Brasil, acaba funcionando um pouquinho de forma inversa, né? Nós temos uma probabilidade maior a termos menos chuvas. E na região sudeste, a influência maior da Laninha é na temperatura. Nós temos temperaturas ligeiramente abaixo da média histórica. Então, de forma bem breve, são esses os principais efeitos no Brasil da Laninha. Probabilidade maior a termos chuvas acima da média nas regiões norte, nordeste e em grande parte da região centro-oeste, né, na faixa mais a norte da região centro-oeste, estado de Goiás, Mato Grosso. Região sudeste, a principal influência é na temperatura, temperaturas ligeiramente abaixo da média, e na região sul, a maior probabilidade é a ocorrência de chuva abaixo da média, até por causa da velocidade das frentes frias, né? Em situações de laninha, as frentes frias avançam de forma mais rápida pela região sul e, com isso, temos menos chuvas. Ok. Bom, Felipe, então vamos começar direto, né, falando das expectativas da primavera justamente para o sul do Brasil. O verão de 2019 e 2020 foi um verão de pouquíssima chuva no sul do Brasil, causou aí bastante problemas para a economia da região sul, assim como também tivemos a falta de chuva no Paraguai, em áreas aí do norte da Argentina, que também causou problemas, e também foi justamente essa massa seca aí predominando por mais tempo do que seria o normal, influenciando na passagem também dessas frentes frias. Então já tivemos aí um verão complicado, depois teve esse retorno de chuva agora durante o inverno, né, em alguns meses, mas qual é a expectativa dessa chuva para os estados da região sul do Brasil durante essa primavera? Essa chuva que já retornou aí nesse final de inverno vai prosseguir pela primavera? Então, durante o mês de outubro, né, esse início de primavera, que seria final de setembro, início de outubro, as chuvas ainda irão acontecer com volumes significativos na região sul do país, principalmente no Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o mês de outubro seja com chuvas predominantemente abaixo da média, né? Isso eu digo espacialmente, nas áreas do Rio Grande do Sul. Sim. Mas a partir de novembro, que nós temos uma outra dinâmica atmosférica, né? Nós já temos aquela dinâmica mais de formação de corredores de umidade, de chuva convectiva gerada por calor e umidade. A partir do mês de novembro, a expectativa é de chuva abaixo da média. Então, novembro e dezembro, região sul, a previsão é de chuvas abaixo da média, o que é bem preocupante. Tá. Felipe, só deixa eu te perguntar uma coisa. Esse abaixo da média é um abaixo da média, muito abaixo da média, ou é abaixo, mais próximo da média? Não, Jô, a previsão é parecida com o ano passado, viu? É um abaixo da média preocupante. Ano passado nós já tivemos uma situação muito ruim durante essa transição de primavera para verão na região sul. Foi uma crise hídrica muito grande e, infelizmente, as projeções indicam novamente um período bem seco para a região sul. Então, realmente, precisamos tomar bastante cuidado com isso. Isso deixa, por exemplo, Curitiba numa situação extremamente delicada, né? Porque Curitiba ainda está numa situação de racionamento, então não vai ser agora também que ela vai ter chuva, né? Isso, exatamente. Agora, Felipe, a primavera normalmente é uma época onde a gente começa a ver até assim, áreas de instabilidade bastante fortes, que se deslocam ali do norte da Argentina, do Paraguai para o sul do Brasil, até os complexos convectivos de média escala, né, também avançam. É uma época de tempestades violentas, né? Você já tem aquecimento bom no sul do Brasil. Então, assim, primavera, transição é uma época normalmente associada a tempestades em cima do sul do Brasil e muitas vezes até com ocorrência de tornado, né? Nessa situação que você está falando, então, de termos um volume de chuva muito abaixo da média para novembro e dezembro, a chance de nós termos, então, essas tempestades ficam bastante reduzidas, né? Jô, então, quando a gente fala aqui sobre tendência climática, a gente está falando mais sobre aquele volume final lá no final do mês, né? Que a tendência é que os dias sejam mais quentes, mais secos,
mas a gente precisa sempre levar em consideração que os ingredientes para a formação dessas tempestades estarão presentes na atmosfera. Tá. Então, apesar da previsão de menos frentes frias avançando, eu tenho ali, quando uma frente fria avançar, eu tenho ali os ingredientes necessários. Ou seja, muito calor, disponibilidade daquele fluxo de umidade que escoa do norte do país. Então, apesar de a previsão ser de uma frequência menor de frentes frias, ser de frentes frias avançando de forma mais rápida, quando elas avançarem, eu encontro ali os ingredientes necessários para essas tempestades. Explosões violentas, então, né? Porque aí você tem contraste térmico intenso. Agora, Felipe, assim, ok, então se nós temos o motivo dessa chuva abaixo da média é falta de frente fria ou é frente fria passando muito rápido? O que é? Jô, são esses ingredientes, né? Nós temos uma condição oceânica que migra agora para um desfavorecimento no avanço de frentes frias nos próximos meses. A gente sabe que durante o período úmido a chuva não é por causa de frentes frias, né? Sim. Nós temos corredores de umidade, nós temos pancadas convectivas. Então a expectativa é de uma diminuição nessa frequência de frentes frias ao longo dessa transição de primavera para o verão. E, além disso, nós temos a influência da Laninha, que desfavorece, né, essa chuva no sul, porque as frentes frias avançam de forma mais rápida sobre a região. Ou seja, então assim, não é que você não tem frente fria, mas elas passam muito rapidamente sobre o sul do Brasil e acabam deixando sobre o sul as suas massas secas, né, por mais tempo do que o desejável, né? E aí realmente a chuva acaba faltando chuva, né? Algum episódio assim de frio atípico, anômalo, alguma situação que possa acontecer em relação a isso? Ou é o seco quente? Ou nós poderemos ter alguma situação de frio anômalo, atípico ao longo dessa primavera? Olha, Jô, logo agora no início da primavera, nessa transição de setembro para outubro, agora já no final de setembro, há a previsão de dois sistemas frontais que vão avançar mais pelo interior do país, carregando massas de ar com potencial significativo de frio. Não é um frio absurdo, mas sim, para essa época de primavera é um frio considerável. Mas depois desses dois eventos na transição de setembro para outubro, não há nas projeções nenhum evento significativo que, por exemplo, possa causar episódios de geada mais generalizada. Fora de época mesmo, né? Isso. Ou seja, depois vai ser calor e seca, né? Exatamente. Nossa, nesses dois eventos que avançam nessa transição do mês, há expectativa de geada em algumas áreas do Rio Grande do Sul, em algumas áreas de Santa Catarina. Felipe, do sul do país, eu gostaria de abordar agora a região centro-oeste. Acho que a região centro-oeste ela está em grande evidência, tem estado em grande evidência, especialmente aí nesse último mês de inverno, em função da quantidade enorme de incêndios florestais que se alastraram sobre o Mato Grosso do Sul, sobre o Mato Grosso, né? A gente está vendo aí áreas enormes, né? Quase 20% do Pantanal queimado, né? São cenas dramáticas, assim, é uma tragédia ecológica, né? Que a gente está vendo, uma tragédia ambiental que a gente está vendo. E uma parte digamos assim, da culpa, né, de toda essa quantidade de incêndios que realmente aumentaram esse ano no Centro-Oeste está justamente relacionado com a falta da chuva que a gente teve no verão, né, do Pantanal, por exemplo. Mato Grosso do Sul foi um estado que sofreu, assim como o sul do Brasil, né, que sofreu com a falta de chuva, e mesmo essa região ali do Pantanal, de Mato Grosso, né, que pega a região de Cuiabá, também sofreu muito, né? A gente sabe que quase não chove mesmo, outono, inverno, mas assim, a chuva começou a parar antes. Então quando entrou no período normal de seca, a região centro-oeste
já estava sentindo a falta de reserva de umidade no solo, na vegetação. Então, a falta de chuva, né, que a gente teve no verão passado, ela tem uma parte da culpa nessa tragédia toda que a gente vê no Centro-Oeste. A gente sabe que a primavera na região Centro-Oeste é uma época onde, aos poucos, essas pancadas de chuva vão retornando, primeiro em pequenas áreas, mas aqueles temporais começam a acontecer porque tem muito calor armazenado e começa a umedecer, então começam as pancadas de chuva, começa a formação dos cumulonimbus de novo, né? Começa a formação de nuvens e, eventualmente, você tem algumas frentes frias, mas principalmente essas circulações, como você falou, de corredores de umidade, circulação, convergências de vento, né, que fazem essa convergência de umidade em cima do Centro-Oeste e produzem muita chuva. Então, é uma época de retorno da chuva, tá? Bom, o que especificamente, Felipe, a gente pode esperar aí para a chuva na região Centro-Oeste do país? E eu queria que você destacasse um pouquinho o bioma Pantanal. Bem, começando, né, essa resposta, falando da região Centro-Oeste como um todo, nós temos diferentes biomas na região. Nós temos o Pantanal, nós temos o bioma amazônico, nós temos o Cerrado. E desses 3 biomas aí, o único que queima naturalmente é o Cerrado, né? Os outros 2 biomas, o amazônico e o Pantanal, eles é muito improvável que eles tenham queimadas naturais. São sempre queimadas impulsionadas por ações humanas, né? Por ações do homem. E, claro, as condições de secura e de aquecimento, elas acabam potencializando essas queimadas. Lembro que no último podcast, Ju, a gente chegou a conversar sobre essas condições, no podcast da última estação, né? Nós já estávamos com queimadas na região, já estávamos com situações bem alarmantes, bem preocupantes, e já havíamos conversado que a tendência era só piorar, né, no passar dos meses. Que a tendência era realmente essa época agora, que é o pico de queimadas, o mês de setembro, que a tendência era que essas queimadas só aumentassem. E, infelizmente, foi o que aconteceu, né? Nós estamos com uma situação bem preocupante no Pantanal, Cerrado também, bioma amazônico, com muitas queimadas. As notícias que eu trago sobre as chuvas nessas áreas é que agora, na transição do mês de outubro para o mês de setembro, nós temos 2 frentes frias que vão conseguir avançar até áreas do Centro-Oeste, vão causar alguma chuva por lá. Essa chuva ajuda a mitigar o problema, mas não resolve. E depois disso, infelizmente, a previsão para o mês de outubro é de que essas chuvas ainda ocorram, né, as chuvas convectivas ainda ocorram de forma bem irregular na região e que só tenhamos chuvas para resolver esse problema a partir do mês de novembro. Então, nesse início do mês de outubro, 2 frentes frias avançam até regiões do Centro-Oeste onde temos queimadas. Depois disso, as pancadas convectivas, nessas pancadas de fim de tarde, elas ainda demoram a acontecer de forma regular. E essa chuva se espalha mesmo no mês de novembro para conseguir resolver essas condições de queimadas. Felipe, novembro, ele tem com chuva acima, abaixo da média, chuva frequente em todo o Centro-Oeste, ou tem alguma região que pode sofrer aí com uma certa falta de chuva? A partir de novembro já há condições para aquele escoamento de umidade que ocorre no Brasil, que vai lá da região norte, passa pela região centro-oeste e vai para a região sudeste. Com Sim. isso, a expectativa é de chuvas acima da média em todo o Mato Grosso, em praticamente todas as áreas do Mato Grosso. No centro-norte de Mato Grosso do Sul, nas divisas de Mato Grosso do Sul com Goiás e com Mato Grosso. E em Goiás, a expectativa é que essa chuva acima da média também aconteça em quase todo o estado, com exceção ali das divisas de Goiás com Minas Gerais. Região do Distrito Federal? Região do Distrito Federal, a expectativa é de chuva ligeiramente abaixo da média, mas que em novembro, né, nós já temos uma média considerável. Lembrando que esse abaixo da média, ele de forma alguma descarta a possibilidade de temporais. Apenas estamos falando do total de chuva no fim do mês.
Mas então significa que nós temos uma parte aí, digamos assim, talvez do centro-sul-leste de Mato Grosso do Sul, com deficiência de chuva em novembro, né? Isso, Tá. exatamente. E o mês de Centro-sul, faixa dezembro, leste do Mato quem é Grosso do que Sul. tem alguma região em dezembro que vai sofrer com a falta de chuva? Porque daí, o Felipe, eu tô perguntando um pouco mês a mês, porque é o seguinte, quando a gente fala em faltar chuva novembro, dezembro, né? Nessas áreas como o Centro-Oeste, por exemplo, no país inteiro, tá? Mas assim, isso significa um calor excepcional, né? Porque aí você vai se aproximando do solstício, quer dizer, um verão, um novembro, um dezembro com menos chuva do que o normal, significa que você tem menos nebulosidade do que poderia ter. Em Mato Grosso do Sul, aí explode em 40 graus, né? Então o calor é muito intenso. Por isso Sim, dias super longos, né? Pois é, entendeu? Então, assim, em dezembro nós ainda vamos ter alguma área que sofra com menos chuva? Isso, Jô, exatamente. A expectativa para dezembro é bem parecida com novembro. E só salientando, né, o que você acabou de comentar do Centro-Oeste, também é muito importante para os produtores da região, né? Claro, Nós claro. temos, já agora em outubro, início da safra de soja, e todo mundo fica muito antenado nessas primeiras chuvas de outubro, justamente para saber qual é a época ideal do plantio. E ao longo de novembro e dezembro, nós temos o cultivo da soja, nós temos o desenvolvimento dos grãos, e toda essa questão de chuva é muito importante. Mas agora, voltando para o dezembro, a expectativa também é bem parecida com o novembro, tá? De formação de corredores de umidade, e isso deixa grande parte do Mato Grosso com chuvas acima da média, com exceção ali do sudoeste do Mato Grosso. Infelizmente, o Mato Grosso do Sul, a previsão é de chuvas abaixo da média. Goiás e Distrito Federal, a previsão também é de chuvas acima da média. Nossa, Felipe, essa previsão, ela na verdade é desastrosa, porque veja, talvez a gente não consiga controlar efetivamente esses incêndios, talvez assim não tenha chuva mesmo para controlar de vez esses incêndios, e talvez a gente ainda possa ter alguns retornos eventuais, sabe, de áreas, porque faltando chuva, como você está falando, em novembro e em dezembro, não vai dar para ficar uma situação realmente muito tranquila. Olha, a situação bastante preocupante. Bom, vamos acompanhar. Então, o que a gente tem que esperar mesmo aí é digamos assim, um alerta de que a região do Pantanal não vai ter essa chuva toda, e o calor deve incomodar o pessoal de Mato Grosso do Sul aí, né? E de Cuiabá também, pelo visto, né? Felipe, vamos passar agora para a região sudeste do país. Bom, a gente sabe que durante o inverno faltar chuva, chover pouco na região sudeste, isso é uma coisa muito comum, né? Esse ano a gente teve só junho que teve aquelas situações excepcionais de muita chuva aqui no leste de São Paulo e tal, né? Mas de forma geral, e junho até ainda deu aquela chuva em vários locais da região sudeste, mas depois agosto e também setembro foram meses aí onde a gente realmente penou, né? E com mais calor do que o normal. Primavera na região sudeste é também um retorno gradual dessas pancadas de chuva, aumento do calor, né? Isso aí é uma coisa climatológica, né? O que é que a gente pode esperar dessa primavera com influência de laninha para cima da região sudeste do Brasil? Olha, realmente, né? A primavera começa, essas condições para as primeiras pancadas de chuva, né? Os primeiros temporais. É a época que os modelos meteorológicos ficam doidinhos, cada um vai para um lado, um dá Esse é previsão um de problema temporal, também. o outro não dá previsão de uma nuvem no céu. Realmente a gente sofre bastante com essa divergência nessa época, né? Olha, Jô, esse início de primavera, a previsão é de que as frentes frias tenham uma frequência boa, com isso deixem o estado de São Paulo com chuvas acima da média, o sul de Minas e o centro-sul fluminense ali, que pega desde o sul fluminense, né? Região serrana do Rio, região do Grande Rio, com chuvas acima da média. Isso para outubro? Isso para outubro. Tá. O restante da região, o restante do estado de Minas Gerais, Espírito Santo e o centro-norte fluminense com chuvas abaixo da média. A previsão
é de que, a partir de novembro, essa tendência se inverta. Com os corredores de umidade, a previsão é de que São Paulo fique com chuvas abaixo da média e as outras áreas com chuvas acima da média, tanto em novembro quanto em dezembro. Esses corredores vão ficar passando sobre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ora um pouquinho mais ao norte, ora um pouquinho mais ao sul, mas a previsão é de que eles não influenciem o estado de São Paulo. Com isso, o estado de São Paulo deverá ter chuvas abaixo da média em novembro e em dezembro. Mas, importante salientar, que essa média é alta nessa época do ano, em novembro, dezembro, em todas as áreas da região, e de forma alguma estar abaixo da média pode ser traduzido com a ausência de transtornos causados pela chuva, né? Com a ausência de chuva forte, acompanhada de raio, rajada de vento, alagamentos, né? Com aqueles nossos temporais típicos aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, lá no Rio também. Sim. Enfim, nos grandes centros urbanos, grandes alagamentos, quedas de árvore, tudo isso já na primavera há perfeitamente condições para que aconteça. Felipe, mas vamos deixar claro uma coisa aqui, olha, você está me botando então, no caso de São Paulo, chuva acima da média em outubro. Então, assim, quando a gente fala em chuva, outubro já começa a ter um volume bom de chuva, né? Aí você tem chuvas mais frequentes, né? E, claro, eventualmente esses temporais. Então, outubro, eu tenho aí São Paulo, o sul de Minas, grande parte do Rio, com chuva mais frequente. Isso significa, ou seja, você tem maior chance de ter esses temporais, justamente se tem uma chuva mais frequente, né? Nessas áreas. Agora, região, por exemplo, de Belo Horizonte, Vitória, vão sentir esse retorno da chuva em outubro ou vai ficar só para novembro mesmo? Há previsão de que esses eventos de frente fria consigam alcançar essas regiões, mas que não causem chuva suficiente para chegarmos na média de outubro. Então, quanto a volumes, né, absolutos, a expectativa é de que só fica acima da média mesmo ali a partir de novembro e de dezembro. Pois é, então, esse novembro e dezembro com chuva acima da média, em Minas, Rio, Espírito Santo, é quase que uma situação bastante parecida com o que a gente teve no verão. Isso, Jô, isso, perfeitamente. A gente... Pois não, pode falar. Não, a gente sabe que, infelizmente, também essas chuvas acima da média, assim, nessa época, também acabam virando tragédia anunciada, né? Nós temos quase sempre, quando há a formação de um corredor de umidade, há algum acidente em uma dessas três capitais, né? BH, Vitória, Rio de Janeiro. Nós temos algum episódio de deslizamento, porque são chuvas consecutivas, são chuvas frequentes, né? Que duram ali 3, 4 dias consecutivos e estressam o solo já saturado, mais água caindo, acaba se transformando em uma situação ruim, infelizmente. Mas, por favor, diga o que você ia falar. Bom, o que eu vou chamar a atenção aqui que é o seguinte, porque essa comparação com o verão, por exemplo, se você pegar Belo Horizonte, logo antes de terminar o outono, ela já tinha fechado a média de chuva anual. Por causa daquele janeiro com quase 1.000 milímetros, foram 935 milímetros de chuva no mês de janeiro, né, um recorde histórico total na região de Belo Horizonte. Então, ela terminou o verão, logo no comecinho já do outono de 2020, Belo Horizonte já tinha fechado a chuva anual, né? Então, agora, se a gente tem uma expectativa aí de um novembro e um dezembro com chuva acima da média também em Belo Horizonte, olha, nós estamos diante realmente de um ano histórico, né? E vamos ficar, então, muito atentos com isso, porque o que você está falando aí é uma coisa delicada, como você falou, a tragédia anunciada, né? Ou seja, vamos ter que nos preparar aí para um novembro e um dezembro com chuva, com maior número talvez de
de temporais, né, em Minas, no Rio e também no Espírito Santo. E aqui em São Paulo, péssima notícia, porque isso significa que São Paulo vai ficar no calor, né? Mesmo que tenha essas pancadas de chuva, né, a gente sabe que elas vão acontecer, mas o problema é que não dá conta, né, Felipe? Não dá conta de fazer o serviço no solo, entendeu? Aí eu estou puxando um pouco para a agricultura mesmo, né? Porque não dá conta, né? A chuva, aí fica aqueles pancadões acontecendo, mas é uma chuva irregular, né? E isso vai acabar complicando a agricultura em São Paulo, hein? Sim, Jô, exatamente. Essa chuva irregular, ela é bem ingrata, né? Às vezes ela Isso. acontece na propriedade do vizinho, não acontece na sua. Sim, sim. E realmente contar com chuva irregular é bem difícil no cenário da agricultura. Porque aí você acaba contando com acaso, né? Pode falar. Felipe, só uma perguntinha em relação às capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Em relação, por exemplo, à temperatura, com esses 2 meses aí de novembro e dezembro, com menos chuva do que o normal, vamos diretamente, então, com mais calor do que o normal? Isso, Jô. A expectativa de temperatura assim, ligeiramente acima da média histórica, né, nessas capitais. Tá. Que reflete em calor, né? A gente está falando da média histórica, a gente está falando de temperaturas altas. Então, quer dizer que o Rio de Janeiro tem uma chance aí, talvez até grandinha, de bater nos 40, que não bateu até agora. Que não bateu, né? Que não bateu no verão. Aliás, e não podia ter batido mesmo, né, Felipe? Porque com a quantidade de chuva que o Rio de Janeiro teve no verão passado, né, quer dizer, não dava tempo para esquentar tudo, né? Só se tivesse fogo, né, Jô? Com a quantidade de chuva que caiu. Pois é, né? Então, talvez a gente pudesse ficar esperando aí, ou novembro ou dezembro, né? Que a gente já pegue direto aí nesses 40 no Rio. Então vamos ver aí o Rio de Janeiro. Não, Jô, bate sim. Bate, né? Bate. Nossa, mãe. Bom, e São Paulo, batendo recorde de calor no ano. Em setembro, tudo bem. Sabe lá Deus o que vai acontecer. É uma coisa complicada, porque, veja, você tem mais calor, o calor é mais desgastante, você tem um uso maior de ar-condicionado e de outras coisas mais. A gente ainda está nessa situação de pandemia, onde se recomenda que as janelas fiquem abertas, mas aí tem ar-condicionado. Que coisa complicada. Bom, vamos lá, vamos passar lá para o Nordeste do Brasil, saber como é que fica a primavera. Lembrando que, climatologicamente, primavera significa dias de muito sol e seca na maior parte do Nordeste, porém, tem Maranhão, Piauí e áreas da Bahia, que justamente tem uma Matopiba, exatamente, né? Mas que justamente tem na primavera o retorno da sua chuva. E claro, pensando aí numa região importantíssima de produção, que é o centro-sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e oeste da Bahia, né? Então, como é que a gente fica, como é que é essa primavera com influência de Laninha em cima da região Nordeste? Então, a influência da Laninha é uma influência positiva nas chuvas, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só a Laninha que dita o clima global, né? Então, quando a gente fala em ENSOs, né, em El Niño e Oscilação Sul, tanto El Niño quanto Laninha, a gente tem aí uma forçante de cerca de 40% no total de variabilidades climáticas, mas existem outras forçantes menores que totalizam 60%, né? Totalizam a maior parte. Então, embora a projeção seja de Laninha, a previsão não é de chuvas muito acima ou até acima da média na maior parte do Nordeste ao longo dessa primavera. A projeção agora para outubro é que esse centro-sul do Maranhão ali, o interior do Piauí tenha chuvas, as áreas mais ao interior do Piauí tenham chuvas ligeiramente acima da média, mas em compensação o oeste da Bahia, o centro-sul baiano, com previsão de chuvas ligeiramente abaixo da média. As outras áreas do Nordeste, né, ainda bem secas, a previsão é de tudo acontecendo dentro da média. Aí a gente vai para novembro. Em novembro, as chuvas se espalham mais pela Bahia. A expectativa é de chuvas acima da média na maior parte da região. O interior do Piauí avançando um pouquinho em direção ao Maranhão, previsão de chuvas abaixo da média. Daí, em algumas áreas no interior do Maranhão, previsão de chuvas acima da média.
E aí a gente termina, vai em direção a dezembro. Dezembro, a previsão de corredores de umidade se formando, mas, diferente do que aconteceu ano passado, não há previsão de que esses corredores se formem mais ao norte, pegando áreas da região nordeste. Então, por isso, a previsão na região nordeste como um todo, com exceção ali de pequenas áreas, a previsão é de chuvas abaixo da média, Jô. Tá. Ou seja, assim, uma primavera no Nordeste marcadamente mais quente do que o normal e com menos chuva, de forma geral, na região. Isso, Jô, isso. Apesar dessa influência de Laninha. Exatamente, Jô, apesar da influência de Laninha. Ok. Bom, e vamos então para o norte do Brasil. Essa é uma época que nós temos que ter também muita atenção, porque ainda temos aí nesse decorrer desse começo de primavera, a gente sabe que as queimadas ainda acontecem aí em grandes proporções, também na região norte do Brasil, né? Então, assim, o retorno da chuva é gradual, mas tem retorno da chuva especialmente para áreas como Tocantins, o sul do Pará, Rondônia, Acre, né? Quer dizer, as áreas mais ao sul da região norte do Brasil, elas normalmente têm o retorno da chuva, né, durante a primavera, né? E aí lá para cima é que a primavera, na verdade, ainda é uma época de diminuição de chuva. Bom, como é que fica então essa primavera aí na região norte do Brasil? Então, Jô, como você disse, né, a expectativa é das chuvas se espalhando mais calor ao longo dessa primavera, mais pancadas termodinâmicas de chuva, né, pancadas convectivas ali nos fins de tarde. E a expectativa agora para o mês de outubro é de chuvas acima da média no Acre, no centro-oeste amazonense, em Rondônia, em boa parte do Pará, em parte ali do Tocantins. As chuvas começam a se espalhar mais pela região, né? Elas ficam mais regulares. Aí, a partir de novembro, a expectativa é de que a faixa centro-sul da região receba mais chuvas, ou seja, pegando ali centro-sul do Pará, centro-sul do Amazonas, Tocantins. As outras áreas mais a norte, Roraima, parte do Amapá, centro-norte do Pará, centro-norte amazonense, também o Acre, lá mais a oeste, a previsão de chuvas abaixo da média. E aí, finalmente, chegando em dezembro, a previsão é de que a maior parte da região receba chuvas acima da média, com exceção do centro-oeste amazonense, com exceção do centro-norte do Amapá e do centro-norte de Roraima. As outras áreas com chuvas bem frequentes, né, com esse gatilho para essas chuvas termodinâmicas acontecendo bem frequentemente. Maravilha. Bom, Felipe, eu acho que então um elemento chave aí nessa previsão da primavera é realmente o eixo dessa convergência de umidade, né? Ou seja, vamos ter a organização aí de algumas áreas de instabilidade durante o mês de novembro e dezembro, né? Tendo esse corredor de umidade aí entre o norte e o sudeste do Brasil, mas numa posição muito semelhante ao que nós tivemos no verão. Muito interessante essa situação. Só para a gente fechar, Felipe, em relação, por exemplo, a ondas de frio, alguma coisa excepcional em cima da região sudeste, Mato Grosso do Sul, não tem nada de muito especial. Não, Jô, por enquanto nada de muito especial. Nós temos essas duas frentes que avançam agora nessa transição de setembro para outubro, mas depois disso nada, nenhum episódio de ar mais frio penetrando por essas regiões, não. Felipe, para a gente encerrar, algum comentário em relação à produção de energia, alguma coisa? Porque me parece que nós temos uma situação até benéfica, né? Assim, a caixa d'água deve ser até beneficiada, a caixa d'água do Brasil parece que vai ser beneficiada com chuva nessa primavera. É isso? Sim, Jô, muito perspicaz da sua parte. Então, Exatamente. As áreas mais importantes agora, que ganham inclusive um peso maior durante o período úmido, né, que são as áreas do norte do país, as áreas do sudeste, as bacias hidrográficas dessas regiões, a previsão é boa, tanto agora na primavera quanto ao longo do período úmido.
As bacias do Brasil que ficam numa situação preocupante realmente são as da região sul. Mas as da região sul, elas têm um peso maior no total de energia produzida pelo país agora, durante o inverno. Quando a gente faz essa transição para primavera-verão, elas, apesar de manterem o mesmo patamar de produção, elas perdem um pouco de relevância em relação ao total, porque aí nós já temos chuvas muito mais frequentes no norte e no sudeste, e nós temos essas regiões conseguindo gerar quase que a totalidade de chuva necessária para o país. E uma outra região que indiretamente vai ser beneficiada, já que chove em Minas, é a Bacia do São Francisco, né? Que acaba também sendo beneficiada aí com a chuva de Minas, né? Sim, exatamente. Ela por parte é beneficiada, né, por causa das chuvas que acontecem ao longo de Minas, mas aí no trecho do rio que avança pela Bahia, por exemplo, a previsão já não é muito boa, né? Já não é muito boa, sim, então, mas como tem o volume de chuva em Minas, sim, então Sobradinho exatamente. Acaba sendo, de alguma forma, beneficiada, né? Felipe, eu estava, antes da gente entrar em gravação, eu estava observando um pouco os mapas aqui da nossa previsão climática, ainda que existam ajustes, a gente sabe que a gente está fazendo esse início e tal, e ao longo aí da estação a gente vai tendo ajustes, né? Agora, tem uma situação muito particular que me preocupou aqui, que é em relação aos mananciais na Grande São Paulo. Eu estou falando especificamente do Cantareira, porque a gente sabe assim que as principais represas que abastecem o Cantareira, na verdade elas estão ali na divisa de São Paulo com o sul de Minas, então pega um pouco do sul de Minas e pega bem aquela região ali perto de Bragança, de Joanópolis, né, que é bem a pontinha do sul de Minas na divisa com São Paulo, né? E assim, analisando os mapas, ao que tudo indica, essas regiões não serão tão beneficiadas assim com chuva nessa primavera, né? Isso, Jô, exatamente. Essas regiões não serão tão beneficiadas assim. A chuva ainda vai acontecer de uma forma bem irregular e, por isso, a expectativa é de volumes totais abaixo da média. Então, Felipe, assim, me chamou realmente a atenção do Cantareira, porque, assim, nós estamos chegando aí em meados de setembro, sem chuva ainda sobre o Cantareira. A média no Cantareira histórica de chuva é de aproximadamente 84 milímetros, segundo dados da Sabesp. Porém, o volume operacional do Cantareira não estava tão baixo assim, cerca de 44%. Para o final do inverno, é um índice até relativamente bom, entendeu? Né? Se você for analisar tudo, assim, se você chegar no final do período seco, tá? Com 44% de armazenamento no Cantareira, é relativamente bom. E os outros mananciais também bem, assim, na verdade o Cantareira era mais baixo, mas com 44%. Tá? Mas você pega o São Lourenço, está com 64%, Guarapiranga estava com 48%, tá? Isso no dia 16 de setembro, segundo a Sabesp, tá? Agora, isso não significa que dá para relaxar, né? Porque assim, terminamos o período seco, tá, numa situação relativamente confortável, mas a chuva da primavera não deve ajudar muito no aumento dessas reservas, né? Jô, exatamente. Infelizmente, né? Nós temos até chuvas acima da média ao longo de outubro, mas ali a partir de novembro e dezembro, que a média inclusive aumenta, a previsão é de chuva abaixo. Então, a gente sabe que essas chuvas de fim de tarde não são suficientes para melhorar o nível desses reservatórios, e a previsão é de que essa trajetória ao longo da primavera seja com chuvas não suficientes para elevar os níveis desses reservatórios. Agora, Felipe, para a gente fechar, existe uma expectativa, por exemplo, de reverter esse quadro, ou seja, da chuva começar a cair com mais volumosa sobre a região do sistema Cantareira no nosso verão? Sim, Jô, a expectativa para o verão é sim de chuvas mais frequentes, até uma notícia boa, né, para amenizar essa secura que está prevista ao longo da primavera.
A previsão é sim de que as chuvas aconteçam de forma bem espalhada no estado de São Paulo como um todo, né? E falando especificamente, como estávamos falando, da capital. E sim que essa água seja suficiente para melhorar o nível dos reservatórios. O Clima Entre Nós fica por aqui. Hoje eu conversei, então, com o Felipe Púngiro sobre as expectativas da primavera 2020 para cada região do país. Felipe, eu agradeço novamente a sua disponibilidade, a sua participação e te desejo uma feliz primavera, meu amigo. Feliz primavera para todos nós, época das flores, época de florescimento, renascimento. Que todos aproveitem bastante essa primavera, a volta do calor, a volta das chuvas de fim de tarde, e que a primavera venha com saúde também para todos os brasileiros, na verdade para todo mundo. E sempre um prazer, Jô, viu, participar aqui do Clima Entre Nós com você. Pode me chamar sempre, que eu estou sempre à disposição. Um beijo para você, um abraço a todos. O Clima Entre Nós fica então por aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Espero que você tenha tido então uma escuta prazerosa e bastante instrutiva. Até mais.